notícias importantes do Fluminense para você oficialmente entrar no clima do jogão de logo mais, partida decisiva para o Flu. A gente vai trazer aqui declarações de ex-jogadores do Fluminense sobre essa partida. Fernando Diniz pensando o time do Fluminense para esse confronto. Tem informação importante referente ao Brasileirão também, muita coisa nesse vídeo, então desde já eu te convido a assisti-lo até o fim para ficar ligado em tudo que acontece com o nosso Fluminense. Combinado? Então vamos lá, gente. Vamos começar com as informações desse vídeo, porque eu quero começar falando de Brasileirão. Uma notícia que pegou, de certa forma, de surpresa na noite de ontem, fala do líder da competição, 7 pontos de vantagem para o vice-líder, mas mesmo assim conseguindo se enfiar em crise. Botafogo demitiu o treinador Bruno Lage, português, estava treinando a equipe, mesmo com 7 pontos à frente do Bragantino, líder da competição, o Botafogo demite o treinador. Vale lembrar, o Bruno Lage chega ao Botafogo após o Luiz Castro, que começou esse trabalho, sair rumo ao futebol árabe, foi para o Al Nassr, né, o time do Cristiano Ronaldo, e aí o Botafogo teve o Cláudio Caçapa como interino por alguns jogos, até a chegada do Bruno Lage. O Bruno Lage estava no Wolverhampton, lá da Inglaterra. O Bruno Lage não teve uma campanha fantástica com o Botafogo, mas conseguiu manter a liderança, manter os 7 pontos de vantagem para o vice-líder. O grande problema foi na partida contra o Goiás, o treinador ter barrado o Tiquinho Soares. As informações que rolam é que foi meio que do nada. O Tiquinho Soares é o craque do Botafogo, é o craque do campeonato. Parece que o treinador usou ele como titular ao longo da semana e na pré-eleição, antes da partida contra o Goiás, simplesmente barrou o cara. Botou o Diego Costa lá na frente, e isso pegou muito mal com o elenco. O Tiquinho ainda entra no segundo tempo, faz o gol do empate, né, salva o Botafogo da derrota contra o Goiás, mas não salvou o cargo do Bruno Lage, demitido já oficialmente pelo Botafogo. Vamos ver o que eles vão arrumar, né, daqui para frente no campeonato. As informações que rolam, parece que é o Lúcio Flávio, que hoje, ex-jogador, né, hoje trabalha lá como auxiliar do Botafogo, vai ficar como interino um tempo com o auxílio de Joel Carli, ídolo da torcida do Botafogo também, fazendo ali aquele papel de auxiliar técnico. É importante para a gente, como tricolor, ficar de olho, porque é um time da parte de cima da tabela, passando por um momento conturbado, por uma crise, pode vir a oscilar bastante. O Botafogo já oscila nesse segundo turno, mas pode vir a dar uma despencada na tabela. Então é importante o Fluminense ficar de olho. Acho que em termos de título brasileiro, tá difícil para a gente, até porque somos muito inconsistentes na competição. O Fluminense não consegue vencer 2, 3 partidas seguidas, mas visando ali Libertadores, pode ser mais um concorrente que, quem sabe, dando uma despencada boa, a gente passe e aí fique melhor nessa posição para brigar por vaga na Libertadores de 2024. Mas, claro, antes de falar de Libertadores de 2024, a gente tem que falar da Libertadores de 2023. E o GE foi conversar com o Rafael Sobis, jogador marcante aqui do Fluminense, campeão brasileiro em 2012 e formado pelo Internacional, né? Começou nas categorias de base do Inter, deu entrevista ao GE e o GE perguntou a ele para quem que ele vai torcer nessa semifinal de Copa Libertadores da América. Eu tenho a declaração aqui do Rafael Sobis, abro aspas para vocês aqui agora. Eu saí do Inter, joguei a Libertadores pelo Fluminense contra o Inter. Eu fui para o México, joguei contra o Inter e agora vem esse Fluminense e Inter. Isso aí é muita sacanagem. O que eu vou falar? Fico muito feliz pelos dois viverem um momento tão especial da Libertadores. Não me perguntem para quem eu vou torcer. Não me botem nessa furada. Porque muita gente vai começar a me odiar. Eles não entendem, mas vai ser lindo. Essa foi a declaração do Rafael Sobis, né? Ficou ali completamente em cima do muro. Ele é gaúcho, ele é formado no Internacional, ele ganhou 2 Libertadores pelo Inter, mas sempre demonstrou esse carinho muito grande pelo Fluminense. Sempre que fala, foi campeão brasileiro por aqui, ficou bastante tempo. Os filhos dele, né, viraram tricolores. E o Rafael Sobis está com esse coração dividido. Dizem as más línguas que o Rafael Sobis sempre foi gremista na sua infância e adolescência, jogou no Inter por uma questão, né, de profissionalismo, mas que ele é torcedor do Grêmio. Talvez isso explique ele ficar tão balançado, né, num confronto desse, porque sinceramente eu acharia normal se ele pendesse mais pro lado do Inter, já que ele é formado lá, ele ganhou muita coisa lá. Não que ele não tenha ganhado muita coisa aqui no Fluminense, mas são 2 títulos de Libertadores como protagonista por lá, né? Eu entenderia. Mas fico feliz que seja um cara que tem muito carinho pelo Fluminense, gosta muito do clube sempre que pode, e elogia bastante a gente. E faz falta, né? Seria bom ter o Rafael Sobis à disposição na partida de hoje
contra o Internacional. Era um bom jogador. Na verdade, assim, na época do Fluminense eu nem era dos maiores fãs dele, não. Mas é porque na época o meu nível era alto, né? Meu padrão crítico era bem alto. Hoje eu reconheço suas qualidades, sua valência, e seria, assim, uma peça muito interessante a nível de elenco. Ele foi um reserva de luxo em 2012, né? Acabou jogando muito jogo, sendo praticamente um titular, mas, enfim, participou muito bem daquela campanha e deixou muita saudade em muitos tricolores. Falando de outro ex-Flu, mas esse aqui não ficou nem um pouco em cima do muro, o cara deu uma declaração aqui muito boa sobre isso, né? Já deixando claro que torce para o Fluminense e já deu palpite de qual deveria ser a escalação dele. Estou falando do André Moritz, meio-campista, estava inclusive na partida de ida aqui no Maracanã com camisa do Fluminense na torcida, torcendo, né, pelo nosso tricolor. O André Moritz, vale lembrar, ele também chega ao Fluminense depois de uma passagem no Internacional. Ele começa na base do Avaí, mas ainda na base é contratado pelo Inter. E do Inter chega ao Fluminense em 2006, onde no final daquela temporada faz o gol que salva o Fluminense do rebaixamento contra o Santa Cruz e faz parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2007. O André Moritz falou o seguinte, abre aspas, eu começaria com o André Alexander e o Ganso solto, fazendo aquela função de maestro que todo mundo sabe o que ele pode fazer, ainda mais por ser um jogo fora de casa. É um jogo que você vai precisar de alguém para achar um passe, uma bola entre as linhas. Eu acho que esse meio-campo é um dos, se não o melhor meio-campo que eu já vi no Fluminense. Esses três juntos é um negócio absurdo. Para mim, na minha cabeça, o Guga com certeza deu conta do recado. Jogou demais, uma personalidade enorme, foi para cima, marcou, lutou. E eu acho que o momento é dele. Então eu iria praticamente com esse time aí, o Guga no lugar do Samuel Xavier e entrando o Alexander. O John Kennedy é um cara que eu colocaria no segundo tempo. Então o André Moritz está naquele lobby que muitos tricolores também estão, que é pelo retorno do 4-3-3. Não querem ver o 4-2-4 na partida de hoje à noite, ele quer ver Alexander, Gans e André juntos na meiuca, com o Germancano, Kenny, Cano, é, eu falei Cano duas vezes, né? Agora foi muito aqui. Germancano, Ares e Keno lá na frente. Aquele time que a gente já conhece, né? É o Megazord tricolor que fez, né, muito sucesso na final do Carioca, atropelou o Flamengo e nos deu o título. Esse é o pedido do André Moritz, que é um cara, né, que sempre demonstrou também muito carinho pelo Fluminense. Reza a lenda que sempre foi tricolor, né? Ele é de Santa Catarina, a família dele toda é tricolor, né? E, enfim, jogou aqui no Fluminense. Teve depois uma carreira muito sólida no futebol europeu, né? Jogou no Crystal Palace, segunda divisão, ajudou o Crystal Palace a subir para a Premier League, onde está até hoje. Curiosamente, né, Crystal Palace pertence ao John Textor, dono do Botafogo também. Enfim, é um jogador que teve uma carreira muito sólida, embora tenha jogado pouco tempo e ainda muito novo aqui no Fluminense, sempre demonstrando esse carinho e, claro, né, torcendo para o Fluminense, o que é o mais importante. Já que eu estou falando da escalação da partida de logo mais, uma informação importante que não pode passar batido pelo torcedor tricolor é que a gente tem 3 jogadores pendurados nesse jogo. Ou seja, se tomarem amarelinho, não jogam a final da Libertadores, caso o Fluminense se classifique. Esses 3 jogadores são Nino, Felipe Melo e John Kennedy, né? O Fluminense com a sua dupla de zaga pendurada já desde o primeiro jogo. Os 3 estavam pendurados no primeiro jogo, não tomaram cartão. A gente espera que não tomem também nessa partida de volta e que o Fluminense consiga se classificar e eles possam jogar a final, principalmente a dupla de zaga, porque é a dupla de zaga, né? Imagina você precisar jogar, por exemplo, com uma dupla de zaga reserva uma final de Libertadores. Já é uma coisa mais preocupante. John Kennedy, claro, é um jogador muito importante, é um talismã tricolor, tem jogado muito bem também. A gente, óbvio, né, quer que ele esteja à disposição para uma hipotética final, mas primeiro tem que classificar para esse jogo, né? Tem que vencer o Internacional hoje à noite nessa semifinal. E a dúvida de Fernando Diniz e a agonia da torcida tricolor persistem. Por quê? GE traz informação. 3 jogadores, 2 vagas disponíveis. O Fluminense tem 3 possibilidades para essa partida de logo mais, tá? Uma das possibilidades, talvez a mais forte, vamos botar assim, porque foi o time escalado para o primeiro jogo, é o 4-2-4 com Ganso e John Kennedy. A gente viu, o Fernando Diniz fez isso na primeira partida, botou o Ganso um pouquinho mais recuado como camisa 8, fazendo uma dupla de meio campo com o André, e 4 atacantes, o Arias pela direita, o Keno pela esquerda, Keno e Cano lá na frente, formando uma dupla. Isso aí incomodou muitos tricolores, a galera não gostou, achou que o meio campo estava exposto, inclusive é minha opinião também, o meio campo ficou exposto, a gente deu muito espaço pro Internacional.
Se o Fernando Diniz entender que o problema não era o esquema, mas sim alguma das peças, no caso o Paulo Henrique Ganso, que era um jogador que estava lesionado, voltou de lesão nessa partida, ele pode manter esse 4-2-4, só que sem o Paulo Henrique Ganso, colocando o Alexandre no lugar. Então o Alexandre fazendo uma dupla de volante com o André, o Arias na direita, o Keno na esquerda e a dupla de ataque lá na frente. Depois da lesão do Ganso, o Fluminense jogou assim algumas vezes. Fortaleza, Cruzeiro também, e teve mais um jogo que eu não tô lembrando aqui agora, mas que o Fluminense jogou. Vasco. O Fluminense jogou nesse 4-2-4 sem o Ganso com o Alexander de volante. E a terceira opção é a que o André Moritz pediu, é a que eu peço, e claro, quero saber se você pede essa também. Se não, deixa os comentários aqui pra gente trocar aquela ideia, que é o 4-3-3 com o Alexander e Ganso. É o Megazord tricolor que goleou o River Plate, que goleou o Flamengo, com André, Alexander e Ganso, uma trinca de meias, Arias por um lado, Keno pelo outro, e o Germancano lá na frente, John Kennedy aparecendo como uma opção de muitíssima qualidade, vindo do banco no segundo tempo. Esse é o meu Fluminense ideal. Vamos ver o que o Fernando Diniz pensa, né? Porque no final das contas é isso que importa, e que a decisão dele, meus amigos e minhas amigas, seja completamente abençoada. O que o Diniz quiser fazer para esse jogo tem que ser abençoado e tem que dar certo, botar o Fluminense na final. O pensamento é esse. O foco é esse, o objetivo é esse. Não importa o que a gente faça, tem que dar certo, a gente tem que se classificar. Jogo muito importante do Fluminense, semifinal de Libertadores, ansiedade por aqui. Tá, mil, eu quero, claro, que você deixe seu comentário aqui embaixo. Como que você escalaria o time para esse jogo? Concorda com a análise do André Moritz? O Rafael Sobis ficou em cima do muro só para ser protocolar, né? Pode comentar aí a sua opinião para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos seus tricolores. Tamo junto.